Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Shalom, aquela paz que te liberta, aquela paz que te transforma, aquela paz que faz com que você abra o teu coração, a tua mente, à verdade eterna, que é Jesus Cristo, o seu Evangelho, que nos dá identidade e nos liberta. Estamos aqui no nosso programa na Escola dos Apóstolos, trazendo na tua casa estes meios, estas reflexões simples, humanas, mas pedimos a Deus que sejam iluminadas pelo Espírito Santo, chegando aí na tua casa, na tua vida. Obrigado por você me deixar entrar na tua casa, na tua vida, deixar que a Escola dos Apóstolos chegue até você. Sim, este simples bispo, 4 meses que sou bispo, são poucos meses de um bispo católico, missionário aqui no Chipre, franciscano de origem, que viveu na Terra Santa e hoje está aqui meditando com você o que pude aprofundar, o que eu pude também meditar para a minha vida, e hoje convido com você, querido irmão e irmã, que nós entremos nessa escola de santidade, que é a Escola dos Apóstolos, aprendendo com São Paulo, com São Barnabé, que aqui passaram, São Barnabé, que é aqui mesmo do Chipre, possam iluminar, que interceder por ti, que o Espírito Santo possa iluminar a tua vida, a tua mente, para que você possa acolher o Evangelho de Cristo. E o tema do nosso programa de hoje é viver na verdade e na liberdade. Tema importante que vamos juntos aprofundar hoje aqui na Escola dos Apóstolos. E a primeira pergunta: por que Paulo repreendeu severamente Pedro em Antioquia? Então vamos lá. Que bom entrarmos na humanidade da palavra. Sabe como nós que estudamos a Bíblia chamamos o que aconteceu entre Pedro e Paulo? Acidente de Antioquia. Um acidente. São Lucas, no narrar, ele não conta muitos detalhes, mas foi um pequeno acidente entre as duas colunas da igreja. Eu gosto muito, queridos irmãos e irmãs, porque a igreja vive a sua humanidade, já como igreja nascente. Ela é a igreja humana que Deus quer, os sinais humanos que Deus quer, a mediação humana que Deus quer como igreja, como sacramento de salvação. E a igreja é um sacramento de salvação porque o sacramento são sinais visíveis, né? Então nós passamos pelo caráter de Paulo, pelo caráter de Pedro, pelo caráter dos outros apóstolos, como passa pelo caráter do teu bispo, do teu pároco, da tua catequista, passa pelo caráter de Dom Bruno, Dom Frei Bruno, que aqui tenho os meus limites, o meu caráter, o meu jeito de ser. Tudo isso na evangelização, na santificação da igreja. Esta é a igreja de Cristo, não é a igreja pré-fabricada. Então, este conflito que São Lucas, no Atos dos Apóstolos, é muito fino no dizer, que Paulo, chega o momento que ele coloca Pedro na parede. Coloca Pedro para uma decisão. A igreja é a igreja de Cristo, ou a igreja é uma seita do hebraísmo? A igreja é em Cristo, necessita da circuncisão? Não. Necessita dos preceitos alimentares? Não. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 18, aonde o anjo diz para Pedro: mata e come. Não existe mais preceitos alimentares. É a liberdade dos filhos de Deus. Nós somos um povo da nova e eterna aliança. Temos que tirar o pé e ir para frente. E chegou o momento do conflito, porque a comunidade nascente não queriam aceitar os batizados irmãos na fé que vinham de uma outra estirpe, daquela goim, daquela não de raiz hebraica. E Paulo levanta a voz e diz: não existe mais circuncisão, não existe mais outros preceitos, porque aquele amor de cruz, aquele sangue purificou tudo. Aquele sangue de Cristo
nos deu a liberdade de filhos de Deus e pelo batismo somos novas criaturas, livres de sermos santos. Muito interessante. Livres de sermos santos. Livres de sermos homens e mulheres da moral cristã. A moral cristã, não idolatria, não sexualidade desregrada, não ao pecado. Livres de sermos santos. Livres de sermos em Cristo. Livres de acolhermos a palavra de Deus que liberta, livres de abraçarmos os irmãos que não são judeus, comermos com eles, estar na mesa com eles como comunidade. E assim, esta pregação de Paulo, que livra do antigo regime da letra, Romanos 7,6, do Espírito que dá a graça, e é interessante porque Paulo parte com São Barnabé, e pregou na Antioquia, em Pisídia, o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14. Paulo e os apóstolos, e Paulo prega esta liberdade com São Barnabé. E o que acontece? Momento que Pedro, com a pressão dos outros, que não queriam que a igreja fizesse esta passagem, que é em Cristo, é a vontade de Deus, sendo vontade de Deus, e muito bem entendida por São Pedro, Paulo diz não. Pedro, tome coragem, diga a verdade. Vamos levar a barca, o barco da igreja, para a liberdade dos filhos de Deus, para a igreja universal, para a igreja até os confins da terra, para a igreja para todas as nações. Ide, anunciai e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos que desejam, a todos os irmãos e irmãs que desejam, este mandado apostólico a todas as nações. Por isso, este momento de desacordo é um momento santo para nós, porque é a abertura da igreja que nós somos. Por exemplo, quem é de raiz hebraica? Eu tenho muitos amigos que são cristãos hoje, que são da raiz hebraica, não, que vem do povo judeu, que eu amo muito, mas você, não, a maioria de nós, somos da igreja paulina, nós somos da igreja que vem desse anúncio a todas as nações. Por isso, vamos entender bem este acidente de Antioquia, podemos dizer assim, entre as duas colunas da igreja católica, da igreja de Cristo, que entram em um momento de dificuldades, mas aquela humanidade habitada pelo Espírito que traz com que a igreja, eleva a igreja em escolhas evangélicas em Cristo até hoje, com a igreja que nós temos hoje na tua paróquia, na tua diocese, onde passa por essa humanidade, mas sempre habitada e guiada pelo Espírito Santo. E a pergunta muito interessante, muito pastoral, eu direi ainda mais que pastoral, espiritual. O que é a hipocrisia e como combater este mal? Então vamos lá, a hipocrisia. Eu sempre na Eucaristia peço a Deus que nos liberte da hipocrisia. A hipocrisia é um grande mal na igreja, né? De mostrarmos aquilo que nós não somos. Por isso nós temos o apóstolo Paulo que ama a verdade. E Paulo diz que a verdade liberta o homem. O que é a verdade? Está em dizer e fazer. A hipocrisia é quando nós dizemos e não fazemos. Esta é a grande hipocrisia, de querer que os outros façam aquilo que nós não fazemos. Qual é uma das grandes dificuldades da educação dos filhos? A hipocrisia dos pais. Hipocrisias, muitas hipocrisias. Eu estou com jovens na catequese e um jovem me perguntou, Dona, Monsenhor, quando eu fazer a crisma, né, eu não vou mais precisar vir na igreja, é verdade? Porque meus pais não vêm na igreja, eles querem que eu participe da catequese, então eu tenho que vir na missa, porque senão não irei fazer a crisma, mas depois eu posso não vir, verdade? Os adultos podem não vir, não é verdade, Monsenhor? Então, o que eu digo para as crianças? O que eu digo para os nossos filhos quando a hipocrisia está na tua casa?
a hipocrisia está na tua casa. Você quer ter bons filhos, mas você está falando palavrão na tua casa, né? Você quer que as tuas filhas não se perdam com a sexualidade, quando você mesmo é o primeiro a contar piadas maldosas, ficarem fazendo comento de corpo de mulheres na tua casa. Então, pai, se você quer que as tuas filhas, né, sejam tuas filhas, e você, quando falamos assim, porque toca a honra, né, do pai ou do irmão mais velho aí, eu falo porque aqui no Oriente tem muita honra, e eu penso que em todo o mundo, alguns lugares as pessoas ficaram um pouco despercebidas, mas a honra. Como nós podemos querer a honra, né, quando nós não nos comportamos? Como nós, por exemplo, padres e bispos, né, falamos que nós temos que dar a vida para o Evangelho e depois o padre não quer confessar, né? O padre diz, eu estou cansado, não quero confessar, eu não confesso, eu tenho dia para atender. Ok, tem dia para atender, caro padre, caro pároco. Você precisa do teu dia de descanso. Eu, como bispo, te digo, tenha o teu dia de descanso, mas não seja hipócrita nos outros dias, né? De fugir do povo, né? Eu tenho muito medo de padre artista, né? Que diz, eu sou o artista da comunidade, eu sou o cantor, e depois não quer mais ir no hospital, não quer mais visitar os doentes, não quer mais visitar as famílias em dificuldades, né? Então é a chamada hipocrisia. Você fala uma homilia muito bonita, mas na prática, aonde está o padre? Assim as religiosas, assim as famílias também, falamos tanto, e depois, quando chega o momento, os filhos dizem, mas você fala tanto, mãe, tanto, pai, mas eu não vejo você fazer. Algumas famílias se colocam até um peso muito grande nos filhos com as regras da nossa igreja, mas não tem realmente no profundo a vivência cristã. Por isso São Paulo luta contra a hipocrisia. E é muito bonito, São Paulo diz, não pode existir nenhum homem de Cristo Jesus que não esteja ligado, conexo e na vida de Cristo Jesus. E assim é o remédio contra a dupla vida. Eu gostaria de concluir com a frase que eu gosto muito, que quando nós estamos em hipocrisia, nós temos que falar de fragilidade. Né? Eu tenho um exemplo que, para mim, é muito caro, para nós entendermos o que é hipocrisia e o que é a fragilidade. Vamos então, o que Deus ama em nós? Eu gosto muito dessa frase. Deus aceita o nosso resto, mas não aceita nunca a nossa metade. Quer dizer, nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter pecado, nós podemos trazer para Deus os nossos limites, as nossas dificuldades, a nossa fragilidade, que muitas vezes é o nosso resto, porque podemos até ter caído no pecado, mas Deus não aceita metade. Metade é hipocrisia, ou somente fachada, ou mostrarmos aquilo que nós não somos. Somos pecadores, sim, desejosos e confiantes na misericórdia de Deus. E a pergunta, como viver a verdade sem formalismos e fingimentos? Que pergunta! Não seria tanto necessária esta pergunta se nós ouvimos e refletimos as perguntas que já refletimos nos nossos programas nesses dias aí. Vivendo a verdade, tendo a verdade em Cristo e colocando Jesus no centro das nossas escolhas. O que acontece? Nós estamos vivendo um tempo onde tem uma crise daquilo que se crê, daquilo que se celebra e daquilo que se vive. Nós temos esta crise, vivemos esta crise, onde necessitamos de muito formalismo. Então temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, a liturgia deve ser curada, tem que ser cuidada. A liturgia é a expressão da vida de uma comunidade. Por exemplo, eu entendo uma comunidade quando ela celebra bem, ela cuida da liturgia. Mas o perigo é a formalidade, o formalismo, liturgismo. Vivemos somente em uma aparência. Este é o grande perigo, o fingimento. Mas isso é a consciência de cada um.
Não somos nós a dizermos, mas é a consciência, né? A consciência em todos os sinais possíveis. Por exemplo, do outro lado, falam isso porque não é para criticar o nosso mundo do clero, mas precisamos refletir. Por exemplo, eu fui celebrar em lugares onde a igreja, a nossa igreja não tem formalidade também e não tem muita cura litúrgica, porque nós somos simples, né? Aí você vai ver, os paramentos estão sujos, as casulas, as túnicas estão lá cheias de mofo, né? Aí você coloca aquilo ali, aí diz, não, porque nós somos uma igreja pobre, nós temos que sermos simples. Então estão lá o cálice, né? Bem surrado, as coisas, as alfaias bem sujas, né? Aí eu olho para o celular do padre, o último iPhone. Mas que pobreza é essa, padre? Para Cristo, para o tabernáculo, para a Eucaristia, a pobreza, aquela lá de Belém. Mas o senhor está com o último iPhone, com o último carro, né? Hipocrisia. Estamos aí no fingimento, no formalismo, de parecer o que não é. Então nós temos que correr, fugir disso. Nós temos que sermos verdadeiros. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Nós vamos crescer. Necessitamos de um celular? Compre o celular. Cuide da igreja, compre o teu celular sem fingimento, né? Nós temos que demonstrar que eu vou ser pobre, eu vou colocar uma cruz, não sei, né? Uma cruz de um jeito, eu vou demonstrar, né? Vou lá demonstrar para o Papa Francisco que eu sou simples. Aí depois eu estou lá com a último modelo que nem necessito, né? Fingimento. Ou liturgias muito pomposas, né? Muitas coisas pomposas, e eu pergunto, onde estão os pobres? Eu celebrei na cidade de Limassol, domingo passado, então nós tivemos uma liturgia muito bonita de São Charbel. Uma liturgia curada, e estavam alguns bispos amigos da Itália que vieram nos visitar. Então era uma igreja, tínhamos 5 bispos celebrando comigo a festa de São Charbel, uma liturgia bela, né? Quando terminou a liturgia, eu disse para os bispos, né? Nós iremos agora, quando terminarmos o almoço, eu gostaria de levá-los para encontrar os refugiados, porque neste momento estamos tendo uma celebração com os refugiados, onde algumas irmãs que me ajudam aqui, temos o almoço no domingo para os refugiados, né? Então nós saímos dali e fomos para o almoço com os refugiados. E eu disse para os bispos visitantes, né? Estamos na liturgia, na beleza da liturgia, sem esquecer o corpo de Cristo que sofre, que está com fome. Então isso é um modo que nós podemos buscar de buscarmos e sermos a igreja sem fingimento, o máximo possível. E a pergunta, como superar o egoísmo e amar verdadeiramente? Que bonito! Eu quero chamar o nosso Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, que eu tenho um grande carinho. Estamos esperando a beatificação do Dom Helder. Estive lá em Recife, rezando no túmulo de Dom Helder. Escrevi e dediquei um capítulo do meu livro sobre a humanidade de Jesus a Dom Helder Câmara. Dom Helder dizia, no seu discernimento vocacional, com seu pai. O pai de Dom Helder disse algo muito lindo a Dom Helder. Ele sentou Dom Helder e disse, olha, eu não entendo muito bem o que é ser padre, o que significa, mas você quer ser padre, eu vou deixar você livre, você vai escolher. Mas lembre-se, padre e egoísmo não vão juntos. Padre e egoísmo, amor próprio, só pensar a si mesmo, são incompatíveis. Então vamos lá. Egoísmo e cristianismo é incompatível. São conteúdos de confissão. O egoísmo espero que alguém inicie a confessar se não o fez até agora. Ser egoísta é pecado. É ir contra a essência do ser cristão. Porque nós somos
discípulos de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E o cristão verdadeiro é aquele que chega ao martírio, que dá a vida pelo irmão. Bonito os franciscanos, que quando os franciscanos iam pregar pelas cidades de Assis, perto de Assis, pelo mundo, né? Muitas vezes eles não gostavam das pregações dos franciscanos, que eram muitas vezes pregações de penitência, pregações contra pessoas que viviam vidas desregradas sexuais ou que tinham coisas contra, por exemplo, opressão dos pobres, né? Os franciscanos pregavam, diziam, olha, o salário aqui que vocês estão pagando não é suficiente para o pobre poder comer. O franciscano pregava a justiça. Aí o que acontecia com os franciscanos? Paulada. As pessoas muitas vezes queriam bater nos frades, mas não conseguiam. Sabem por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque um frade se colocava na frente do outro para receber a paulada. Não, bate em mim primeiro, em mim primeiro. Né? E as pessoas aí não batiam em ninguém porque não sabiam quem bater por primeiro. Os franciscanos viviam este modo, né? É o máximo do não egoísmo, é o máximo da vida cristã. E vamos ainda mais no profundo. Quantas vezes acontece que nunca nós temos tempo para os outros? Não percebemos que um amigo ou alguém está em dificuldades, dedicamos o nosso tempo somente ao trabalho, aquilo que é o nosso trabalho, e esquecemos a família, né? É egoísmo. Pais, quando é que você sai com os teus filhos, né? Quando é que você vive o lazer com os teus filhos? Ah, não, eu tenho que jogar meu futebol, eu quero estar longe dos meus filhos, né? Egoísmo, né? Egoísmo. Filhos também, quando você pensa somente que o teu pai tem que dar alguma coisa, tem que te dar, egoísmo. Não vamos, é incompatível com a santidade. Egoísmo é incompatível com a santidade. Tirar proveito sempre é incompatível com a santidade. O bom cristão vai ter prosperidade, mas sem enganar os outros, sem egoísmo, não extorquindo as pessoas que trabalham, né? As pessoas que trabalham merecem o seu salário. Se você é cristão e não paga bem as pessoas que trabalham contigo, egoísmo, incompatível com o batismo, incompatível com a tua fé. As pessoas têm que receber pelo que trabalham. E quem necessita de algo, você tem que dar. Ah, eu tenho que dar? Sim. Não existe a palavra esmola em hebraico. Não existe. Existe a palavra fazer justiça. E Santo Ambrósio dizia, quando você tem 2 jaquetas, né, 2 blusas, ou 3 ou 5, e você nunca usa, não te pertence. Aquele pobre que está com frio, você está roubando daquele pobre. Então, quando você chegar aí, abre o teu guarda-roupa. Ah, tem essa roupa aqui que eu não uso desde 1900, está novinha. Está roubando. Egoísmo. Aquele pobre que está lá no frio, aquela pessoa que não tem aquela roupa bonita para ir na missa ou para ir num lugar importante, aquela roupa pertence àquela pessoa. Você pode ter o que você não usa, realmente não te pertence. Ah, mas isso é muito radicalismo. Evangelho. Egoísmo e cristianismo não podem caminhar juntas. É incompatível. 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 Então vamos lá. Superar o egoísmo e amar verdadeiramente é um desafio, mas mais do que isso, é essencial, é a essência, o máximo do ser cristão, seguidor de Cristo. E vamos rezar com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo em Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixei amarrar de novo ao jogo da escravidão. Vamos aí lembrar os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Oi, família Canção Nova, obrigada por esse programa tão importante em nossas vidas. Deus continue abençoando vocês. Um abraço forte e bem apertado da Eliane Santos Cruz. Dom Bruno, estou aprendendo muito sobre a igreja.
Excelente programa, obrigada. Fala Ângela Torres Maia. Envie também o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. Faça parte da missão evangelizadora da Canção Nova. Seja um sócio. Acesse clube.cançãonova.com e vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.